boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a Prof tá aqui para ajudar vocês a fazerem a atividade de ciências, lá na página 180 da nossa apostila, vamos lá? Lá na página 180 da nossa apostila, nós vamos ver sobre solo. Temos uma tirinha lá, a tirinha de Cláudio. Cláudio, ele chega no apartamento dele com uma plantinha na mão, e ele diz assim: eu não tenho como plantar essa muda neste apartamento. E aí a companheira dele diz assim para ele: mas Cláudio, por que você não coleta um pouco de solo lá do jardim da casa da sua mãe? Assim você pode plantar o vegetal num vaso. Na próxima tirinha, na segunda tirinha, nós vemos Cláudio onde, hein? Nós vemos Cláudio lá no jardim da casa da mãe dele. E o que ele está fazendo? Coletando o solo e colocando no vaso. Logo no terceiro quadrinho, a gente vê escrito: no apartamento, algumas horas depois. E a gente vê que imagem? A gente vê o Cláudio com a plantinha dele já plantada no vaso com solo, já que ele coletou lá no jardim da mãe dele. E aí, logo depois, a gente tem 3 perguntinhas que eram para ser respondidas oralmente. Mas, se vocês puderem, a Prof pede para vocês responderem embaixo, entre as linhas escritas, tem um campinho em branco. Você pode colocar a sua opinião ali, tá bom? A primeira pergunta diz assim: por que Cláudio precisou coletar o solo? Por que o Cláudio precisou pegar a terra lá do jardim da mãe dele e colocar num vaso? A segunda diz assim: qual é a importância do solo para as plantas? Por que é importante as plantas ter terrinha? Por que é importante plantar a planta na terra? E na terceira está escrito assim: você acha que o solo também é importante para os animais? E justifique. Vocês acham que é importante para os animais a terra? É importante e por quê? Logo depois a gente tem uma explicação que diz assim, ó: o solo é popularmente chamado de chão ou terra, que é onde a gente pisa, sabem? Entendem? Conhecem? O solo também é um componente não vivo. Nós vimos o que é seres vivos e o que é seres não vivos. E o solo, no caso, é um componente não vivo. Mas, em compensação, ele é muito importante para os seres vivos. Tá bom, turminha? Continuidade na nossa atividade, turminha, lá na página 181, a gente vai ver a importância do solo para alguns seres vivos. Dando início lá no primeiro quadrinho, naquele laranjado, a gente vê a importância para as plantas, onde diz assim: algumas plantas fixam suas raízes no solo e dela absorvem muitas substâncias que precisam para crescer, se desenvolver e se manter vivas. Logo depois, no segundo quadrinho, a gente vê a importância para os animais. Muitos animais, como o ser humano, que é um animal racional, e o cachorro, utilizam o solo para se movimentar de um local para o outro. E não somente para isso, usamos o solo para plantar alguns alimentos, alguns vegetais que são do nosso consumo. Logo depois, no terceiro quadrinho, no roxinho, diz assim: alguns animais, como a coruja buraqueira, fazem buracos no solo e os utilizam como abrigo. Há também animais que vivem no interior do solo, lá de baixo, lá dentro, e se movimentam de um local para o outro, como a minhoca. A Prof vai deixar para vocês o link de um capítulo do Show da Luna, chama Cheirinho de Terra Molhada, onde a gente consegue ver através do desenho um pouquinho sobre lá embaixo, tá bom? É super interessante, super recomendo vocês assistirem também, tá? Vou deixar aqui no link para vocês. Na página 182 já, nós vamos ver que o ser humano ele utiliza o solo para diversas atividades. Uma das atividades que o ser humano utiliza o solo é para plantação, é o cultivo de plantas e hortaliças. Ele planta aquilo que a gente vai comer ou que talvez será dado para o animalzinho comer. O ser humano também utiliza o solo na construção de moradias, até mesmo quando o ser humano quer construir uma casa, ele constrói a casa em cima do solo, em cima da terra.
O ser humano também utiliza na construção da casa tijolos. Os tijolos são feitos de um material específico, de um solo específico, chamado argila, no qual vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo trabalhado. O ser humano também utiliza o solo para Eita, fugiu a palavra aqui da profi agora. Volta. O ser humano também utiliza o solo na criação de animais. O ser humano, ele, para criar animais, por exemplo, aquele fazendeiro que cria bois, ele cria os animais em cima do solo, sobre o solo, né? A vaca, o boi fica em cima da terra. Partindo de todo esse estudo do solo, tem uma atividade lá na página 183, que a prof gostaria que vocês fizessem. Leiam o enunciado com atenção e desenvolvam a atividade, tá bom? Mais adiante, a prof vai ver se manda para vocês o gabarito de todas as atividades para vocês irem indo conferindo, tá bom? Beijo, até a próxima!